A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Lição 10. Arrependimento, perdão e santificação. Texto principal. Vinde então, e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Resumo da lição. O caminho da santificação passa pelo arrependimento e pelo perdão. Objetivos. Evidenciar que o arrependimento é a base para uma vida de santidade. Compreender que o cristão deve perdoar a si mesmo e ao próximo. Apresentar exemplos bíblicos de pessoas transformadas por meio do arrependimento. Texto bíblico. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Introdução. O caminho para a santificação passa necessariamente pelo arrependimento e o perdão. Para se obter o perdão divino é preciso ter consciência do erro cometido, confessar e deixar a prática do pecado. Ser perdoado não é tudo, precisamos aprender a perdoar também, até a nós mesmos. Muitas pessoas têm se afastado de Deus por não conseguirem se perdoar, pelo orgulho que os afastam do arrependimento e do perdão ao próximo. Primeiro, santidade e arrependimento. Santidade não significa perfeição. O que significa perfeição? Não existe uma resposta única, pois cada pessoa tem seus padrões. Na filosofia grega, o conceito de perfeição estava relacionado a uma realidade imutável, um conceito estático e inflexível. No entendimento dos gregos, algo que precisasse mudar já indicaria que não era perfeito, pois se fosse, não precisaria de mudanças. 2. A graça divina viabiliza que o cristão agrade a Deus com sua vida. Sabemos que não existe ninguém perfeito a não ser Deus. O cristão é coparticipante da natureza divina, mas está sujeito a falhas, a pecar. Essa verdade pode levar algumas pessoas a pensarem que não é possível alguém agradar a Deus. As pessoas têm talentos, habilidades e personalidade que as diferenciam como indivíduos. 3. O arrependimento é a base para a santificação. Arrependimento não se fabrica, ele deve ser real e sincero. O cristão não pode viver na prática do pecado, mas em algum momento inevitavelmente irá pecar. Para a restauração do homem será necessária uma conscientização do erro e o arrependimento para uma mudança de atitude. A tristeza, segundo Deus, por causa dos pecados, conduz ao verdadeiro arrependimento. Segunda, a santidade e o perdão. O cristão precisa aprender a se perdoar. João afirma que o amor de Cristo gera fruto de santidade e nele não há lugar para o medo ou julgamento. Uma das grandes fontes de medo é zero sentimento de culpa. O cristão precisa entender que a justificação e a santificação em Cristo salvam tanto da culpa quanto do poder do pecado. Conta-se que certa vez, Lutero teve um sonho em que o diabo apareceu e lhe apresentou uma longa lista de pecados cometidos por ele. 2. O cristão precisa perdoar o seu próximo. Paulo aponta a grande dívida do cristão salvo para com Deus. O uso metafórico do pecado como dívida era uma prática comum dos judeus. O perdão ao próximo após a justificação é colocado como uma condicional para o perdão de novas dívidas na vertical. 3. O cristão deve ser livre da raiz de amargura. A raiz da amargura pode surgir, dependendo de como se lida com a ofensa recebida. Por um lado, se a ofensa não for tratada e perdoada, a pessoa ficará ferida e presa ao seu ofensor. Contudo, se a ofensa for tratada e a pessoa ofensora for perdoada, haverá restauração total, com total liberdade para uma vida de santificação. Terceira, exemplos de pessoas arrependidas. 1. Zaqueu, o chefe dos publicanos. Jesus, ao passar por Jericó, teve um encontro com Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele era de pequena estatura e rico. Os publicanos não eram bem vistos pelos judeus, pois eram aliados das forças de ocupação romanas e tinham como principal atribuição coletar impostos de seus compatriotas para serem entregues a César. Por isso, eles eram odiados pelos judeus, considerados traidores da pátria e do povo. 2. A mulher pega em flagrante adultério.
João conta que os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério e perguntaram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Conclusão. Nesta lição, nós aprendemos que não existe perfeição humana, mas mediante a graça de Deus o cristão que busca uma vida de santidade pode agradar a Deus. O crente precisa perdoar a si mesmo, ao próximo e deixar toda raiz de amargura, bem como buscar o arrependimento sincero, que é a base para o caminho de santidade. Hora da revisão. 1. Santidade significa perfeição? 2. Na cultura judaica o que significava perfeição? 3. Qual a base para a santificação? 4. O que a experiência do amor de Cristo gera em nós? 5. Transcreva um versículo que trata a respeito do perdão. Agradecimentos. Obrigado por assistir os meus vídeos. Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.